Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Tava com uma saudade de aparecer aqui para vocês, faz tempo que eu não apareço aqui nas telinhas. E hoje, em horário um pouquinho diferente, então não vou falar boa noite para vocês, nós trouxemos uma convidada especial, que inclusive agora faz parte do nosso time lá na Pestana Clínica. E como vocês já sabem, eu sou a doutora Natália Pestana, essa é a minha não mais estagiária, agora efetiva, né? Dona Eliane Pestana. E trouxemos hoje a doutora Isabela para falar um pouquinho para vocês sobre nutrologia. Então já compartilha esse link, já chama todo mundo para assistir com vocês, que eu tenho certeza que o papo de hoje vai trazer muito conhecimento e também muitas risadas. Quer fazer as honras, mãe? Olá, meu povo. Como diz a Natália, né? É muito bom poder estar aqui e muito bom poder estar com a doutora, que faz parte do nosso time lá na Pestana Clínica. E quero te dizer, seja bem-vinda ao nosso Pod Mais Saúde. Obrigada, meninas. Doutora, esse espaço é seu. Se a senhora quiser se apresentar, quiser contar um pouquinho da sua carreira, o que você faz, a sua imersão agora na clínica, fique à vontade. Bom, meu nome é Isabela, sou médica, sou pós-graduada em nutrologia e em medicina integrativa também. Me formei na Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Depois trabalhei em São Paulo, capital mesmo, até bem recente. Estou em Indaiatuba há 4 meses, então muito recente também. E atuando aí, estou na Pestana atualmente. Trabalho bastante com a parte de emagrecimento num contexto geral, mas muito voltado também para mulheres ali 40 mais. Então, mulheres na fase de climatério, menopausa. A gente atua bastante nesse autocuidado aí da mulher, mas focado em emagrecimento no contexto geral. Então, a medicina integrativa e a nutrologia atuam nesse contexto geral, né, do corpo de forma integral, mas eu busquei esse cuidado das mulheres, que foi uma demanda bem importante que começou a chegar, e eu presencio muitas mulheres cansadas de fato, né, que tiveram um tratamento, às vezes, muito particulares, assim, no sentido de setorizar o organismo, mas ainda assim elas sentiam que não estavam confortáveis e bem. E aí eu também decidi me especializar nessa parte de menopausa e atualmente trabalho com esse público. Doutora, a pergunta que não quer calar. Você está aqui falando e eu já estou aqui pensando. Me fala, eu tenho certeza que tem muitos do nosso público também que tem a mesma dúvida que eu. Me fala a diferença, por favor, sem brigar comigo. Qual é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Essa é uma dúvida bem comum, sempre chega. Inclusive, quando as pessoas conversam comigo, eles se remetem ao nutricionista também. Bom, primeira coisa de diferente é que os cursos são diferentes, são graduações diferentes. Então, o nutrólogo, ele é médico, né? Então, a gente fez ali 6 anos de medicina e depois a gente se especializa em alguma área. Então, assim como tem as outras especialidades mais tradicionais, ginecologia, a parte de cirurgia, enfim, a nutrologia é uma outra área. Então, ela é uma especialização da medicina. O nutricionista já é outra graduação, que é nutrição. E acredito que as principais diferenças também é por isso, porque o médico pode atuar em algumas partes ali específicas, por exemplo, prescrição de medicamentos, né? Coisas que receitas ali, muitos nutricionistas não podem fazer. Então, eu acho que uma parte comum é prescrição de orientações alimentares, né? Num contexto geral, suplementações também, mas a diferença também é que o médico, ele, a depender da suplementação, é só o médico que também pode prescrever, principalmente algumas dosagens, que as farmácias não liberam para os nutricionistas também. Principalmente se forem maiores dosagens ali, entendeu? Então, acho que a principal diferença é essa, desde a graduação, mas, como forma geral, a gente, como nutrólogo, também atua na parte de orientações alimentares, né? Eu, particularmente, tenho uma nutricionista no time também. Acho que esse trabalho multidisciplinar é muito importante e sempre agrega para a gente, para o paciente. Mas a gente, com a graduação, com a parte da especialização, tem também esse lado de que a gente se torna apto a fazer, né? Eu acho que é basicamente a parte de orientação. O nutricionista também segue muito a parte de direcionamento de dieta, suplementação, enfim. E o médico também diferencia na parte medicamentosa.
Ah, entendi. Então, assim, não é somente a parte de nutrição ou de suplementação. Você, como médica, você consegue ter um outro tipo de olhar também, né? Essa sua especialização, ela tem essa vertente de poder falar assim, bom, a Eliane está precisando desse tipo de nutrição, mas ela também está precisando desse tipo de medicação porque o corpo dela está pedindo. Sim, exatamente. Né? Existe a parte ali química da questão, né? Sim. Que muitas vezes é necessária, seja por um distúrbio de metabolismo, distúrbio químico mesmo a nível cerebral, neurotransmissores. Então, a questão, por exemplo, distúrbios de ansiedade, distúrbios depressivos, coisas que muitas vezes a gente precisa atuar com a medicação também, só que esse é um ponto. Então, a gente pega nessa área, mas, por exemplo, eu também fiz a especialização em medicina integrativa por isso, porque muitas coisas a gente consegue acessar com a medicação, mas eu sentia que era muito pouco. Então, o paciente precisa realmente ser visto como um todo ali. Então, Sim. a parte de sono, intestino, a parte metabólica, enfim, e a poder associar tudo isso e muitas vezes prescrever a medicação quando necessário, realmente é um diferencial que a gente consegue atuar. Nossa, bacana. E assim, para uma paciente como eu, 50 a mais, Começou a autoconsulta. Ó. ah, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Google pesquisar. Não, pesquisar com a doutora. Não preciso do Google nesse Ai, momento. meu Deus. Diretamente na fonte, É entendeu? diretamente na fonte, Parecendo exatamente. aquele povo que vai na consulta, a consulta é para um paciente, leva a Já família faz, inteira e né? fala, Não, não, mas já- eu tô com uma dúvida. Já passa todo mundo ali. Pelo amor de Jesus. Não, ela falou uma coisa muito importante. Menopausa. Gente, olha, é uma fase... Ai, é caótica essa fase para mulher. Sim. Só quem passa sabe Só dizer. mulher. Né? Então, só mulher, mais Quem passa. velha, né? No meu caso, já tô com 52, vou fazer 52 anos. E assim, uma coisa que me pega muito é a minha memória. Gente, os calorões, tudo bem, sempre senti mesmo. De repente, agora que tá um pouco mais acentuado, mas eu já tenho essa coisa de ser calorenta. Agora só tá um pouco mais acentuado, ok. Mas perder a memória, ah, não. Daí é perder a dignidade, não dá, gente. Sim, é um ponto Como muito fazer, importante. sabe, doutora? O que fazer? Essas mulheres que também estão passando por esse mesmo processo que eu. É muito importante essa parte da memória, né? A gente relata muito como um brain fog ali, que é uma névoa mental. Então, a mulher, de fato, ela tá aqui, mas está pairando. Então, ela não consegue concentrar muitas vezes. E a questão da memória mesmo. Você tá aqui, você pegou o copo, mas fala, eu não lembro como que isso chama. Eu até postei, acho que foi ontem, um Reels, que tem até a Cláudia Raia no vídeo, ela fazendo café dentro do banheiro. Ela falou, mas o que eu tô fazendo no banheiro? Eu tava passando café na cozinha. E isso é muito real. Então, essa dor é muito importante. A gente brinca, mas é uma dor de fato. Então, o paciente chega com essa dor. E a memória é um ponto importantíssimo. E tem os outros sintomas mais clássicos também, né? Que a gente pode falar sobre. Mas no quesito da memória, ele tem muita relação com o estrogênio, propriamente dito. Então, só para explicar para as pessoas, a gente tem principalmente 3 hormônios que regem ali o nosso organismo e que eles estão em baixa na menopausa, em queda substancial ali, para ficar realmente sem, né? Declínio. Que é o estrogênio, o estradiol, progesterona e testosterona. No caso, o nosso maestro ali feminino de hormônio é o estrogênio. E quando ele está em baixa, muitas pessoas associam com sintomas clássicos. Calorão, ressecamento vaginal, a parte de irritabilidade, enfim. Só que o estrogênio, ele tem um papel fundamental também em outras coisas que a gente não vê a nível mesmo físico, assim, de sintoma. Por exemplo, proteção cardíaca, proteção a nível cerebral. Então, a gente já sabe hoje que mulheres que não fazem reposição, menopausa sem o tratamento ali adequado, elas têm mais tendência de Alzheimer, de demência. Então, isso é muito significativo e a memória entra nisso também. Nossa, e é preocupante. Igual mesmo, você tá falando aí, até você citou a Cláudia Raia. Gente, eu tô até agora tentando lembrar uma palavra que eu ia te dizer e não consigo. Sim, sabe? E parece uma coisa tão boba, mas não é. Uhum. Até eu ia te fazer uma pergunta sobre e não consigo lembrar. E tem Exatamente. também a janela propícia para entrar com a reposição Tratamento. hormonal, né? Sim. Até 10 anos depois do climatério, que daí a mulher consegue ter uma absorção boa, não é? Existe essa data ali, porque a menopausa, ela é um marco, né? É uma data. Então, você parou de menstruar hoje, ficou 1 ano sem menstruar,
aquela foi a sua menopausa. Só que todos os anos que antecedem isso, que é o climatério, a perimenopausa, já traz muitos sintomas. Então, hoje estamos em muita discussão e trabalhos em quando iniciar o tratamento, porque antigamente era um início de tratamento que a mulher parou de menstruar, olhei o exame alterado ali, pode ser que a gente inicie. Só que hoje a gente já sabe dos benefícios de entrar muitas vezes com alguns hormônios ali em associação na perimenopausa, porque a mulher tem muita clínica. Então, o que a gente precisa associar? Os exames são um ponto importante, mas eles não precisam ser o nosso guia muitas vezes. A clínica, como a gente sempre diz, é soberana. Sim. Então, o que a mulher me falar é soberano. Por exemplo, tenho atendido muitas mulheres, 40 anos, 42, menopausa. Não é nem climatério, é menopausa mesmo. Pararam de menstruar. Então, isso tem ficado cada vez mais precoce. Aí a gente chama já de menopausa precoce. Antes ali dos 40 anos, é uma insuficiência ovariana prematura ainda, então acontece também. Mas os 40 ali já tem acontecido bastante. E essa segurança de reposição, é claro que a gente precisa analisar um contexto geral, mas a partir da última menstruação, em até 10 anos, a gente tem uma segurança maior em prescrever, no sentido de riscos, né, colaterais, riscos ali maiores que podem acontecer com qualquer terapia de reposição hormonal. Mas após isso também não é contraindicado. Por exemplo, eu tenho pacientes que, com um rastreio muito de perto, a gente acompanhando, pós 10 anos, a gente entrou com reposição. Aí existem vias melhores, vias menos... o risco é menor nesse sentido e, claro, que precisa ter muitos exames atrelados. Então, exames de imagem, exames cardiovasculares, tudo isso precisa associar. Mas não quer dizer que fora da janela terapêutica está proibido. Mas a gente tem uma segurança muito grande nos 5 primeiros anos, até os 10, uma segurança melhor ali, e depois disso, menor, a gente precisa avaliar com mais detalhes. E você falou de 3 hormônios fundamentais: testosterona, estradiol progesterona. e progesterona. Isso. Né? Então, essas... Tem algum índice que precisa estar pelo menos ali, ó? Nos exames, você fala? Ok. Tem alguma coisa? Ou isso é de ser humano para ser humano, né? De mulher para mulher? Ou tem pelo menos aquilo que a gente vê ali nos exames, o valor de referência. Isso. Tem que estar pelo menos o mínimo ali para dizer que está ok. Ou não, daí tem que suplementar, vamos dizer assim, tem que repor. O exame, ele entra, assim como o nome fala, exames complementares. Então, ele complementa a sua clínica ali, que é a escuta do paciente. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma reposição hormonal, existem níveis de exame que a gente objetiva, né? Chegar ali naquele nível. Isso existe. Agora, quando o paciente não está em tratamento e ele vem com queixas, nem sempre a gente se baseia pelos exames. Claro que a menopausa, o diagnóstico, de fato, ali, quando a gente olha no exame, a gente consegue ver. FSH geralmente acima de 20, 25, enfim, são alguns parâmetros que levam a crer que está na menopausa mesmo. Mas não quer dizer que quando a mulher não tem aquela alteração, a clínica dela não vai me saltar aos olhos para eu fazer um tratamento, entendeu? Entendi. Então, existe essa diferença. Então, a gente precisa entender quais são os sintomas mais típicos de cada hormônio ali, para a gente poder entender também aonde que a gente atua com esses hormônios, entendeu? Então, assim, muitas mulheres chegam achando que é sempre falta de testosterona. Tô sem energia, tô com fadiga, tô cansada, queda de cabelo. E muitas vezes a gente entra com uma dose bem otimizada de estradiol, por exemplo, e as queixas melhoram muito. Então, nesse sentido, a gente precisa avaliar o sintoma, que ele geralmente está mais associado com algum hormônio, e a gente fazer uma orquestra desses hormônios aí. Nossa, que bacana. E a memória volta ao normal? Melhora muito. Na questão específica do estradiol, que tem muita relação com memória, ele bem otimizado, porque também tem isso. Não quer dizer que você está usando um hormônio de reposição, ai, que ótimo, eu prescrevi para você, agora você está tratada a sua menopausa. Não, ela é muito individual. Então, a sua queixa, por exemplo, precisa melhorar. Esse é um ponto que a gente tem que associar. E na questão dos ativos, precisamente, por exemplo, suplementos, enfim, tem vários que também melhoram essa parte. Então, a gente associa a questão hormonal com os suplementos. Tem alguns bem legais para esse foco mais de um booster cognitivo ali, né? Isso também. A nutrologia aí entrando em ação. Com certeza, entra demais nesse sentido. A gente precisa setorizar porque
Eu também acredito que é um conjunto. Sim. Estamos tratando a parte hormonal? Sim, mas tá com o substrato ali, tá? Eu falo que tá com a gasolina para o carro funcionar, então isso precisa estar em harmonia. Tá, agora ficou bem claro, assim, sobre a nutrologia. Né? Que Ficou bom. E a alimentação influencia muito também na menopausa, né? Muito, total. Assim, como eu disse, a baixa desses hormônios, principalmente o estradiol nesse sentido, ele traz muitas consequências metabólicas. O que isso significa? Alteração de glicose, de insulina, de colesterol. Então, a mulher já tem uma dificuldade no metabolismo maior do que outras mulheres não na menopausa. Com isso, o corpo muda, então a mulher começa a concentrar mais gordura em região abdominal, quadril e coxa fica mais fino por conta dessas alterações hormonais e metabólicas. E a alimentação entra nisso. As mulheres começam a ter muita vontade de doce, em muitos casos. Mulher que nunca teve vontade fala, eu tô com muita vontade de doce. Como a insulina muitas vezes está alterada, tem mais fome, mais apetite, um comer mais emocional também, é bem clássico. E a alimentação, ela tende a ficar desregrada por conta disso, entendeu? E outra questão importante é, a menopausa traz muita alteração de intestino. Bastante. Então, a gente sabe que o intestino disfuncional também leva a outras alterações de apetite, de fome. Então, interfere totalmente. Viu? Por isso que na menstruação a gente quer comer doce. É com mais vontade de doce, é Porque verdade. cai o estradiol. Isso Só é. deixa comer meu doce. Tem associação. Imagina isso permanentemente na menopausa. Não, Então, não dá, né? Não dá. E o uso do Monjaro, ele tá trazendo repercussão nisso? Porque teve paciente na clínica que estava tudo bem nessa questão da reposição hormonal. Aí ela trouxe a queixa de eu voltei a comer muito doce. E ela tá na menopausa, ela faz reposição com estradiol, né? Não sei se seus pacientes também que estão usando, eles têm essa queixa. Muito, muito importante. Hoje a gente já sabe que a menopausa ela não é um distúrbio só hormonal. Ela é também metabólico, como eu disse, dos hormônios, enfim, insulina, colesterol e tudo mais. Inclusive, saiu bem recente um estudo também que mulheres na menopausa tratadas com reposição hormonal e com associação da tirzepatida, nesse caso específico, que é o Monjaro, tiveram 20% a mais de benefício de perda de peso, de gordura, do que as sem associação com a tirzepatida. Porque, realmente, se você só olha para a parte hormonal e não olha para esse metabolismo, fica disfuncional da mesma forma. Então, é a mulher que começa até a perder ali gordura, começa a melhorar, mas ela estagna. Ela entra num platô que não passa daquilo lá. E aí você vai olhar, a insulina está alterada, né? Dificulta mais a lipólise, a queima de gordura. Então, nesse sentido, tem muita associação. Eu dificilmente não associo algum análogo, alguma questão voltada para o metabolismo na mulher com menopausa, porque ela sempre vai estar, assim, a maioria está acima do peso, a maioria tem resistência à ação da insulina e ela precisa de um tratamento para isso. Assim como o hormônio entra para menopausa, isso entra para tratar a parte também metabólica. Viu só? Entendi. Então tem que ser assim uma associação. Com certeza, um conjunto. Um conjunto, porque senão uma coisa não vai adiantar. Não vai compensar a outra, é isso? Total, exatamente. Né? É um conjunto. Por isso que o integrativo entra nisso. Não adianta eu olhar só para essa parte hormonal. Assim como também achar que a parte da tirzepatida arruma tudo, que vai dar tudo certo, também não. Outro ponto importantíssimo nesse sentido é a musculação. Eu falo para as minhas menopausadas que musculação é tratamento. Não é nem estética, não é nada. Porque a baixa do estradiol traz mais propensão à osteopenia, osteoporose, a massa óssea, que acompanha a massa muscular. Então, tem uma tendência maior também de perder massa muscular. Isso vai totalmente contra a longevidade. Sim. O que é a longevidade? É viver mais, só que viver de maneira independente. Ninguém quer precisar dos outros para levantar da cadeira. Então, eu falo isso mesmo. Eu falo, se você quiser limpar o seu bumbum, não sei nem se eu posso fazer isso aqui, falar isso aqui. Pode. Mas eu falo, se você quiser limpar o seu bumbum sozinha, você vai precisar de musculatura. E isso o pessoal trouxe agora até pro SUS, né? E o pessoal fala que o SUS não tem medicina integrativa e que a medicina integrativa não é baseada em ciência. E a gente brigando muito com isso, porque agora até mesmo dentro do SUS, todas as mulheres que fazem uso do estradiol ou entram na menopausa, o médico da família e comunidade, ele é obrigado a dar o cálcio com a vitamina D. Legal, ótimo. E entrou isso agora até para protocolo na gestação.
Uau, Que isso é muito legal. bom. Que era uma coisa que eu já batia na tecla na clínica, lembra? Sim. Quando vinha gestantes, eu falava pra ela, você vai tomar vitamina D 10 mil unidades todos os dias. Porque saiu um estudo que a vitamina D ajuda já na gestação, na absorção, diminui índices do autismo, por exemplo. E o ômega 3. O ômega também. E a Creatina também tem a associação. creatina e a alimentação sem glúten, né? Daí, o que o SUS descobriu? Que mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia ou estão tendendo a isso, agora já se entra com a AS antes para elas e a vitamina D. Que legal. Olha isso, é um detalhe que hoje parece faz- mínimo, que Exato. faz Toda toda a diferença. diferença. Aí no SUS, onde que pega a vitamina D? Com cálcio, que é o cálcio mais vitamina D. E isso é a medicina integrativa. Exato. E é Com linda. certeza. Exatamente. Né? É uma medicina linda. Você trouxe aqui tantos elementos, tantas coisas. Agora, ó, eu não vou esquecer. Lembrei. Lembrei! Então, eu tenho que fazer a reposição da testosterona, do estradiol e da progesterona. Não, depende do caso. Isso, mas Porque tem mulher que, por exemplo, as que não têm útero não precisam fazer a progesterona. no meu caso, eu não tenho útero. Isso é um outro detalhe que é muito falado, mas hoje a gente já sabe que também não é uma verdade. Tem um mas aí. Porque a progesterona, ela tem a função também de proteger, né? Isso a gente sempre fala na medicina, progestação, proteger o útero. Ok, isso é um ponto dela. Mas já também descobrimos assim, né? Os estudos que temos vários receptores de progesterona em todo o corpo. Uau. Dentre eles, inclusive, na parte cerebral também. Tanto que a progesterona entra como benefício do sono, que a insônia é uma queixa importantíssima na menopausa. Entra com questões também cognitivas, muita relação para além da proteção endometrial. Então, por exemplo, hoje eu associo a progesterona em todos os pacientes, principalmente se tem distúrbio do sono associado, se tem, por exemplo, aí se a gente já entra paciente com lipedema associado, existem algumas progestinas ali, que é uma classe ali também, que tem benefícios diuréticos, então vai atuar também nisso. Por isso que eu falo, não é uma fórmula de bolo. Não adianta a gente, vamos usar essa progesterona, esse estradiol e vai dar certo para todo mundo. Não. Como a gente estava falando antes, a depender da mulher e do perfil dela metabólico, existem alguns que melhoram, entendeu? Que melhor são indicados naquele caso. Então, a progesterona, por exemplo, é um caso assim. A gente realmente é muito ouvido isso mesmo, inclusive por especialistas e tudo, mas hoje a gente já sabe que a progesterona tem muitos efeitos para além da proteção endometrial. Realmente, para esse sentido, não precisa para quem não tem útero, mas para o restante, sim. Ô, mãe, a gente Vamos tava usar fazendo... progesterona. Não, ela usa. Eu Ela ponho usa. nela, porque agora eu trouxe a progesterona injetável na clínica. E é maravilhoso. E aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar, porque ela já fazia uso da Ultrogestana. Sim. Falei, deixa eu colocar na senhora 2 vezes na semana e você vai me dizendo como que tá sendo pra eu trazer isso pra clínica, né? Aí agora descobriu que você tá indo no banheiro. Sem parar. Não foi a Intestino? furosemida. Não é xixi? É a progesterona. Eu coloquei você a fazer xixi, Não, desculpa. Ela faz os testes em mim. Isso Não, mesmo. não só na senhora, eu faço em mim também. Gente, eu falo que tudo que tem na clínica eu botei em mim, ninguém acredita. E assim, e são coisas maravilhosas, né? Assim, essas informações são tão importantes. E a medicina integrativa, eu sou apaixonada pela medicina integrativa, porque é aquilo. Eu quero ter uma longevidade saudável. Eu quero ir no banheiro sozinha, sabe? Quer limpar o seu bumbum. Quer limpar o Sozinha. E teve uma outra conversa que a gente teve aqui com uma fisioterapeuta e deu o que falar porque eu falei isso. E o nosso produtor aqui pegou bem essa parte que eu falei assim, eu quero ir no banheiro sozinha. Ter essa mobilidade, gente, porque é importante. Ela estava falando, né, da importância de fazer a musculação, a importância de fazer os exercícios. E você também trouxe essa questão. E é verdade, isso é vida, Sim, né? com certeza. Isso é uma das coisas que eu preciso introduzir na minha vida. Eu preciso me policiar nisso, em fazer exercício físico. Confesso que eu tenho
uma dificuldade. Eu tenho uma resistência para isso. Eu vou por um período e depois eu desisto. Não posso. Né? Então. Lembra disso, porque você acabou de dar a resposta. Eu quero ir ao banheiro sozinho. E então, o bom é que agora ficou disso. gravado. Parabéns. Não, gravado 2 vezes. Agora o nosso produtor Lucas vai postar Ele trecho. Ele vai pegar esses pedacinhos, sabe? E vai colocar. Vai ficar bem repetitivo. Vai ser a abertura do vídeo. Eu preciso mudar. Você vai ver só, você se lascou agora. Mas, doutora, me fala um pouco mais aí, assim, e os homens? Né? Na 40, 45 mais, eles também sofrem como nós, mulheres? Não como nós, porque somos bem diferentes ali, mas também tem várias questões. Por exemplo, a gente fala da andropausa aí, né? De fato, existe uma deficiência aí de testosterona também, né? Uma deficiência de testosterona nos homens com o passar do tempo. E uma coisa importante também é a obesidade associada à baixa de testosterona. Isso é muito comum. E aquela obesidade? Exatamente, visceral. É isso. A gente chama de hipogonadismo. Então, o paciente obeso, ele, na maior parte das vezes, vai cursar com uma baixa de testosterona. Então, é todo um conjunto. Por exemplo, o paciente já está obeso, né? Muitas vezes desnutrido, porque tem gente que acha que a desnutrição é só um magrinho ali característico. Existe muito obeso desnutrido, porque a absorção está ruim, né? Não tem a suplementação legal, enfim. Então, ele está obeso, desnutrido, sem energia, fadiga, sem treinar a maior parte das vezes. E aí a testosterona baixa também perpetua isso, tanto a obesidade quanto esses sintomas. Então a gente precisa analisar também. Então muitas vezes o homem se beneficia de uma suplementação hormonal ou de uma reposição. Então qual que é a diferença, né? A reposição a gente repõe se estiver nos limites bem inferiores, geralmente abaixo de 500 ali a testosterona masculina. E aí, a suplementação, quando é um nível acima disso, não chegando a suprafisiológico de preferência, mas um uso também a nível de performance, de melhora de fadiga. Eu falo que a testosterona para o homem, precisamente, também é libido de vida, né? Não é só sexual. Então, energia, vitalidade, poder de ação, decisão. Então, os homens também passam por isso, mas é menos significativo que as mulheres. É injusto, né? Nós temos 3. A gente tem que tomar 3 tipos de hormônio. E você só falou dele, só falou um. Geralmente é a testosterona. Depois falam que é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher, mas é gratificante. Sim, é único, né? É único, né? E, poxa, bacana isso. E assim, e aqueles homens que agora estão tomando muito a tirzepatida, porque vai muito lá no consultório. Eles emagrecem, mas a barriguinha ainda fica. O que fazer com aquilo? É uma queixa também muito importante. Eu tô ótimo, já diminuiu muito, mas a barriga... A barriga... A barriguinha não sobe. Eu falo que, assim, a gordura visceral, que é essa mais abdominal, enfim... Geralmente a última sai mesmo, porque são as gorduras mais localizadas. Então, ele perde como um todo e às vezes ainda fica. A alimentação é bem determinante nisso. Região abdominal tem muita ligação com a alimentação. A prática também de musculação, porque a gente tem a camada muscular embaixo e a gordura em cima. Não adianta ele estar ali seco, mas flácido. Então, isso também traz essa aparência maior da barriguinha. E existem alguns ativos mais específicos para queima de gordura também, que isso a gente também trabalha na clínica, que quando associado, por exemplo, com a tirzepatida, tem uma resposta muito legal. Mas o fato é, ainda mais no homem, quando eles sentem mais a definição, que é esse percentual de gordura mais baixo, né? É quando a musculatura também está mais significativa. Então, a musculação precisa estar muito bem feita nesse sentido, porque aí a capa de gordura vai diminuindo e fica um corpo mais esteticamente mais confortável. Puxa. Mudança de estilo de vida. Totalmente. Tá vendo? Não é confiar na Não é só sair, exato, não é só É. sair aplicando Monjaro. Ai, comprei a receita do médico, comprou, parabéns, ótimo. Vai emagrecer e vai perder muitas outras coisas. E vai voltar, porque o efeito rebote vem para quem não tem massa muscular. Isso é muito importante. Vem forte. Vem. Eu fiquei 1 mês e pouco sem tomar. Nossa, nem parecia que eu fiz bariátrica.
Tava comendo os rodapés da casa. É, não. Bem muito. Vem forte. Doutora, muito obrigada por ter vindo, compartilhado um pouquinho aí seus conhecimentos conosco. Obrigada. Tenho certeza que a gente vai chamar mais vezes, né, mãe? Com certeza. A gente fez bagunça, mas é normal. A estagiária, coitada, ela não Tá sabe. aprendendo, tá É, aprendendo. já conversei com ela, já mandei no RH, não adianta. Não Né? tem jeito. Ela falou que eu não era mais estagiária, É, né? agora Você viu? mudou. Agora, Agora já rebaixou rebaixou. de novo. Rebaixou, de não acordo se com a comportou. performance do podcast. Não se comportou direito. Daí eu já recebi mensagem aqui do RH falando, pode falar que é estagiária, você falou errado. Mas, gente, a doutora Isabela é uma fofa, né? Se vocês querem ter uma consulta com essa médica excelente, gente, entre em contato na Pestana Clínica. Ela é nossa agora. Olha só que riqueza. Pessoal, o contato aqui, tanto do Instagram do jornal, da doutora, como o nosso da clínica, tá aqui embaixo. Vocês podem estar entrando lá, podem tirar dúvidas direto com ela, podem mandar mensagem na clínica para agendar também consulta com ela, não tem problema nenhum. Os dois perfis são interligados, então vocês fiquem à vontade. Doutora, se você quiser deixar algum recado pro pessoal de casa ou reforçar as suas redes sociais, fique à vontade, esse também é o seu espaço. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me senti muito honrada, feliz, tá? E muito acolhida, porque sou recém-chegada aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada para todo mundo que acompanhou também. Quero reforçar as redes sociais. Então, meu Instagram é @doutorisabelaseques. Estou à disposição, tanto eu quanto a minha equipe, para atender vocês. Para quem procura um cuidado mais humano, mais integrativo, buscar, de fato, a raiz dos problemas ali para poder tratar. E realmente não viver nesse efeito sanfona, ou melhor ou pior, ou enfim, contem comigo para isso, serão muito bem-vindos lá na Pestana. E é isso, pessoal, esse foi mais um episódio, agora com a dupla de volta, estávamos aí um pouquinho off, né? Vejo vocês no próximo episódio, não esquece de compartilhar e de visitar os nossos perfis, hein? Te vejo no próximo.